Fala, fala galera! Priscilane na área para mais um vídeo de correção de redação. E a galera que está desesperada para fazer a Unicentro, meus filhos. Vamos de correção de Unicentro? Vamos! Mas antes, meu amor, roda a vinheta. Gente, então olha só, recebi muitas mensagens aí pedindo sobre a Unicentro. Tem vários vídeos aqui no canal que eu ensino vocês a fazerem a redação da Unicentro. E hoje nós vamos fazer aí a correção de uma proposta sobre a corrupção como construção sociocultural. Lembrando que na Unicentro o número de linhas é reduzido, vocês devem escrever até 22 linhas. E também o título é obrigatório. Deixa eu colocar aqui a tela, né, para compartilhar com vocês, para que vocês consigam aí enxergar a redação. A filha fez a introdução, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo parágrafo de desenvolvimento e aí a conclusão em duas linhas esguelada, tá? O que que eu oriento vocês? Eu oriento que a introdução de vocês seja de 4 a 5 linhas, para que você consiga aprofundar um pouquinho mais lá a conclusão, tá? Eu oriento que vocês mantenham aí 2 parágrafos de desenvolvimento, porque quando vocês fazem apenas um, há uma tendência de vocês se perderem, tá? Há uma tendência aí de vocês não conseguirem organizar a escrita de vocês, tá? Os argumentos ficam muito soltos. Então, mantenha aí 4 parágrafos, um de introdução, outro de conclusão e 2 de desenvolvimento. Claramente, os desenvolvimentos serão menores, né, do que o habitual que vocês fazem, e a introdução e a conclusão também. O que não pode acontecer é a sua introdução aí ser muito grande e aí a sua conclusão ficar esguelada. Então, no mínimo aí 3 linhas de conclusão, tá bom? Isso é quanto à estrutura. Vamos lá. Cuidado também, né, com a margem para você não deixar esses espaços em branco, tá? Muito cuidado. E também para que você não perca linhas como essa aqui. Tá vendo? Então, olha só, aqui você acabou perdendo essa linha 6 e isso faltou aqui na conclusão. E aí, como que você vai fazer para evitar esse desvio, né? Para evitar esse erro na sua redação? O rascunho, tá? Será o rascunho que irá nortear essa produção aqui, tá? Então, organize o seu texto, estruture a sua redação lá no rascunho, para que você saiba exatamente quantas linhas, né, a sua introdução terá, o seu desenvolvimento terá e a sua conclusão terá, tá? E aí lá no rascunho isso já fica bem delineado. Os casos mensalão, olha lá, e Lava Jato são exemplos de grandes esquemas de corrupção que assolam a estrutura política brasileira. Contudo, deve-se pensar que esse problema não é de hoje. Ele é uma construção social que ocorre devido ao fato de privilegiar-se os interesses pessoais em detrimento da esfera pública e também pela constante busca por poder e ganância. Então, olha só. Primeiro ponto, você trouxe 2 casos e 2 casos antigos, tá? Você trouxe 2 casos bem antigos, diga-se, né, de passagem, um de 2015 e um de 2014, né? E aí, quando você fala, ó, que assolam a estrutura política, não dá para entender se eles ainda ocorrem, se eles ainda fazem parte da estrutura política. Como que você poderia ter reorganizado, né? Você poderia ter feito aí a sua introdução da seguinte forma, ó. Vários foram os casos, os escândalos.
Tá vendo? Então, olha a forma como você traz. Você precisa melhorar a sua escrita no sentido de trazer aí uma articulação mais efetiva, especialmente aí nesse primeiro período, tá? Especialmente nesse primeiro período, que é quando você traz aí essa contextualização do tema. E aí, como você optou por fazer uma contextualização histórica, o ideal seria que você tivesse estruturado o seu texto dessa forma. Segundo ponto, você traz aqui o uso do contudo, tá? O uso do contudo. Só que o contudo, ele deve ser usado, né, apenas quando ele tiver um sentido contrário. Por quê? Porque ele é uma conjunção adversativa. Então, você vai usar o contudo num sentido contrário. Então, estou com fome, contudo, não vou comer ainda, tá? Estou com frio, contudo, não vou colocar uma blusa. Então é uma ideia contrária. Então aqui, ó, você poderia ter alterado essa adversativa e ter colocado, ó, desde então, sabe-se que esse problema é recorrente, haja vista que, tá? Ó, e olha lá, e aqui nós temos um probleminha de paralelismo, ó. Ele ocorre devido ao fato de privilegiar seus interesses e à constante busca por poder e ganância, tá? Devido a isso e àquilo, tá? Então tem que ter cuidado aí com a questão do paralelismo, tá? O teu posicionamento está bem marcado, a sua tese está bem marcada, o problema mesmo aí diz respeito aos aspectos de língua portuguesa. Nessa perspectiva, e aí lembre-se, né, de diferenciar bem a letra maiúscula das minúsculas. Nessa perspectiva, uma das principais causas de o Brasil ser reconhecido por seus grandes episódios de corrupção é o fato dela quem, né? É o fato de essa estar enraizada no país desde a colonização. Assim como o sociólogo Sérgio Buarque de Holanda retrata em seu termo Homem Cordial, a sociedade brasileira apresenta dificuldades em distinguir a esfera pública da privada, gerando assim um país estruturalmente corrupto. Dessa forma, surgem casos de nepotismo, os quais, sempre que tiver aqui o pronome a próclise é obrigatória, tá? Em diversas instituições públicas e privadas. Então, olha só. O que aconteceu aqui no teu parágrafo? Você acabou dando ênfase mais para a alusão e mais para a exposição, o que fez com que o seu parágrafo ficasse expositivo. Por quê? Veja bem, você começou a me falar dos episódios de corrupção, falando da colonização. Mas, ó, meu amor, nós temos aí, ó, 22 linhas para escrever. Quando a Unicentro, a UEPG, né, as bancas, elas diminuem o número de linhas, isso significa que elas querem que vocês sejam sucintos na argumentação. E aí, preferencialmente, vocês devem dar essa ênfase ao argumento e não apenas às alusões. Então, você não tem espaço para ficar refletindo, para ficar questionando, para ficar apresentando reflexões. Então, seja efetiva nessa argumentação. Traga já realmente essa questão desse viés histórico, dessa questão do jeitinho brasileiro fazer parte da realidade, já traz aí como é, a cultura do povo brasileiro ela deixa margem para isso. E aí você para, né, de ficar trazendo essa questão histórica com tanta ênfase e aí já traz o argumento. Porque veja só, você sai da colonização, vem falar do Chico Buarque de Holanda, e aí, quando você fala, né, ó, apresenta dificuldades em distinguir a esfera pública da privada, gerando assim um país estruturalmente corrupto. Como que você sabe disso? Como que isso ocorre? De que maneira isso ocorre? Tá vendo? Então, sob qual perspectiva que isso acontece? Então, aqui deveria ter sido o foco da sua argumentação. Traga para a realidade, mostre dados que deixem isso evidente, tá certo? Faça isso. E aí depois, ó, surgem casos de nepotismo. Onde? Quando? Tá vendo? Percebe uma em diversas instituições públicas e privadas. Onde?
tá? Então, olha só, aqui, ó, nós já temos informações de senso comum. Por quê? Porque você não comprova isso, você não traz isso para a realidade. Você não mostra por A mais B como que isso ocorre. E aí, quando você fala, ó, a construção sociocultural, é aqui que você deveria ter falado. Então, você poderia ter reiterado, inclusive, que as pessoas normalizam esses atos, que há uma normalização, que há uma aceitação desses atos. E aí, as pessoas, elas acabam reproduzindo isso. E aí, você consegue se posicionar e se relacionar com a proposta de redação, tá? Sob esse viés, a busca por poder e a ganância, desde os primórdios da formação do país, auxiliaram, a busca e a ganância auxiliaram na construção de um Estado corrupto. Em outras palavras, o grande egoísmo e arrogância podem ser percebidos durante a República Velha, período em que o voto era aberto e existiam diversos casos de suborno, perpetuando assim o desejo das elites que se mantinham no poder. O famoso amensalismo social do escritor não sei o que Lima. Então, olha lá. Gente, vocês têm que entender que é importante você trazer repertório, tá? É importante você trazer alusão. É importante você mostrar para a banca que você tem conhecimento de mundo, que você tem conhecimento, né, do que acontece, que você tem interdisciplinaridade, que você tem alusões. Só que o que não pode acontecer é isso se sobrepor ao seu argumento, porque é exatamente isso que está acontecendo aqui na tua redação. Cadê o seu argumento? Cadê o seu posicionamento? Cadê o jeitinho brasileiro? Cadê o jeitinho brasileiro? Cadê a crítica a isso, né? Falar que as pessoas, né, que no Brasil há essa postura corrupta de que sempre que as pessoas podem, elas vão tirar vantagem de alguma coisa. Então, quando você fala em egoísmo, arrogância, para de falar da questão histórica. A banca não quer que você faça uma alusão exacerbada, que você fique o tempo todo falando do que acontecia antigamente. A banca quer que você traga para agora, para o hoje, como que isso se perpetua, como que isso se materializa, como que isso é evidente hoje, tá? Então, assim, eu não quero saber da República Velha, eu quero saber como que essa construção sociocultural afeta hoje, inviabiliza hoje, prejudica hoje, tá? Então, olha lá, como essa construção sociocultural foi afetada pela corrupção. E aí, gente, olha só, aqui nós temos um caso da ênfase dada à alusão. Gente, na Unicentro, especialmente, você vai trazer alusão se ela estiver intimamente relacionada com a proposta. Se ela não estiver relacionada com a proposta, você a abandone, porque a ênfase deve ser no seu argumento. E aí o que acontece? Às vezes os alunos estão tão envolvidos em trazer alusão a qualquer custo que acabam não pensando na efetividade disso. E aí, olha só, faz períodos curtos e aí com essa alusão totalmente deslocada do corpo do texto. Então evita, tá? Além disso, evita aí fazer esses períodos tão curtos como você está fazendo no texto. É indubitável, portanto, que a corrupção brasileira é resultado de uma construção sociocultural e está enraizada na sociedade. Você poderia, né, caso tivesse controlado aí um número de linhas, ter abordado as consequências disso, como isso aí afeta a sociedade, tá? Então, olha só, você vai perder ponto na questão da argumentação, no atendimento ao gênero, por quê? Porque você acabou trazendo mais fato histórico, mais alusão, fazendo um texto mais expositivo do que argumentativo. Então, você vai acabar perdendo ponto nessa questão da argumentação, em alguns aspectos aí de coesão e coerência, e em língua portuguesa também, beleza? É o caminho, gente. É o propósito, vocês serem corrigidos, vocês entenderem aí as características da banca. Eu oriento que você, aluna, autora dessa redação, releia essa redação com cuidado, veja o que você errou, veja os pontos que precisam ser melhorados e continue escrevendo as redações, porque a prova está chegando.
Bora escrever redação? Bora, meu filho!